passarmos para anunciar a presença do Dr. Fernando Antônio, o nosso próximo debatedor, com graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da UPE, em 1979, especialista em cirurgia oncológica, professor pela PhD pela University of Dundee, na Escócia, professor adjunto de cirurgia da Universidade Federal de Roraima, tendo sido diretor do Clube de Ciências Biológicas e da Saúde e coordenador do curso de Medicina daquela instituição entre 1995 e 1999. Em seguida, ocupou o cargo de reitor da Universidade Federal de Roraima entre os anos 2000 e 2004. Teve o estágio de pós-doutorado na Universidade de Maastricht, na Holanda, de 2006 a 2008. É professor do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco. Adjunto da Gestão de Trabalho e Educação no Ministério da Saúde do Brasil, Distrito Federal. Doutor Fernando Antônio, é um prazer recebê-lo. Fique à vontade e pode usar e abusar da sua palavra. Obrigado, Abílio. Veja, eu já estou completamente, eu diria, contemplado, primeiro com a excelente exposição feita pelo Jurandir. Eu acho que abriu muito alguns temas importantes que a gente tem que debater, de fato, e também com as colocações, tanto do Jones, né, que são provocativas. Eu admito, Jones, eu gosto de provocação, e também daquilo que traz o José Luiz, com sua experiência, grande experiência no tema da pesquisa. É natural que, quando a gente comece um pouco a falar, Abílio, a gente tem que se referir um pouco, quase como se fosse um disclaimer, né? Dizer, olha, minha declaração de interesse é essa. Hoje eu estou na posição de chefe de uma unidade da Organização Pan-Americana da Saúde, no escritório regional que fica em Washington, D.C. Hoje, naturalmente, tudo fechado, estamos trabalhando de casa, mas fazemos parte, hoje, já há 8 anos, parte dessa assistência, do controle da saúde, mas trabalha também a questão das grandes políticas, as políticas macro, né, nessa área. É importante ao que foi dito pelo Jurandir, que para mim foi muito interessante. Eu tenho um viés muito grande de avaliador. Vocês olharem um pouco aí, eu passei um tempo como professor visitante na Universidade de Maastricht, na Holanda, e foi lá que eu encontrei alguns expoentes no tema da avaliação dos processos de aprendizagem. Hoje, uma corrente chamada de educacionalistas prefere muito mais utilizar o termo aprender do que ensinar, né? Porque, às vezes, nós ensinamos, mas o que fica, o que se aprende, e não é o que se apreende, do ponto de vista de memorização. Aprender é um processo que ajuda a transformar a realidade. Aí é uma visão construtivista do qual eu compartilho. Então, dentro desse ponto, e se a gente faz aí uma analogia para a Covid-19, né, já entrando no tema, eu diria que a humanidade hoje vive um processo nunca visto de avaliação, em termos de como ela se comporta e como ela responde aos períodos de crise. Eu queria colocar aqui uma imagem para vocês, para a gente pensar um pouco, abstrair um pouco, naquilo que foi a Guerra Fria.
Lembrem-se que durante a Guerra Fria se construiu, em alguns lugares do mundo, diversos bunkers, a não sei quantos metros em profundidade, onde, supostamente, no caso de uma crise nuclear, uma conflagração nuclear, as pessoas iriam para baixo, iriam conviver até que a situação externa de inverno nuclear permitisse. Então, veja que coisa interessante. Nós estamos numa crise muito parecida, só que a céu aberto. Nós não descemos 100 metros, 50 metros. Não estamos isolados dos outros, apesar de nos sentimos isolados, porque isso é muito importante, como nós nos percebemos. Imagine se essa humanidade fosse, de fato, requerida a se isolar em bunkers, em grupos que, um ano depois, talvez não tivesse mais ninguém vivo. Porque a essência da convivência ela se dá sob parâmetros muito bem estabelecidos. E aí vem o tema da mudança de hábito, que foi tão bem abordada pelo Jurandir. Hábitos individuais e hábitos coletivos, que é muito importante. E a gente tem que entender isso, essa dificuldade, o Jones aparecendo quase todo dia aí, e tem que continuar a fazer isso, Jones. Eu acho que isso é importantíssimo, alertando a população, mas, mesmo assim, o que a população entende do alerta que está sendo dado? É muito importante a gente começar também a estudar isso. Então, eu queria olhar um pouco pelo lado da avaliação. E, se olhar pelo lado da avaliação, os senhores sabem que a avaliação pode ser somativa, que é aquela que aprova ou reprova, e formativa, que é aquela que nos ajuda a entender quais são as nossas fragilidades e que nos ajuda a ir para frente. Se olhar apenas pelo lado somativo, eu diria que a humanidade está sendo reprovada. Estamos aí num grande experimento, num grande teste, e eu não estou falando do Brasil, estou falando aí com uma visão muito mais global, ou, pelo menos, uma visão regional, aí falando da região das Américas, do estado maior que eu vivo hoje, que é os Estados Unidos. Então, há hoje uma dificuldade muito grande de dizer que nós falhamos enquanto humanidade. Mas, como otimista que sou, eu encaro essa avaliação como formativa. Formativa. Tanto que, quando lia, viu, professor Abílio, o tema principal, que era o legado, eu dizia, eu tenho uma peleja permanente com alguns temas. Às vezes eu pego uma palavra e digo, mas por que legado? Legado é alguma coisa que a gente deixa, alguém usa ou não, e pode usar mal, que é pior ainda. Por que não falar, encerrando esse primeiro ponto, na avaliação somativa, estaríamos hoje reprovados enquanto humanidade. E na avaliação formativa, aí sim teríamos a grande oportunidade de aprender tudo aquilo que foi demonstrado pelos nossos palestrantes de hoje. O segundo ponto que eu queria colocar é o tema da formação. Eu acho que a provocação do Jones ela é muito pertinente. Né? Eu tenho certeza, viu, Jurandir, pegando mais uma vez você formou-se em 79, eu também. A nossa safra foi uma safra boa. Nós estamos aqui discutindo, nós estamos com abertura de mente suficiente, todos nós, suficiente, e todos nós também entendemos que a formação que tivemos não nos levará para o futuro. Nos trouxe até aqui de uma maneira brilhante para muitos, sem dúvida alguma. Mas nós precisamos de um outro modelo de formação que permita a incorporação, não mais na forma de fragmentação, porque aí é um tema que eu também, é outra luta minha. Nós, quando trabalhávamos, eu levei para Roraima, né? Eu levei para Roraima uma grande mudança no curso de medicina na época, que foi, em 1995, trabalhar com aprendizagem baseada em problemas. Naquela ocasião, haviam apenas mais 2 escolas médicas, uma em Marília e outra em Londrina, que estavam começando a fazer isso, e nós fomos
ao mesmo tempo, a terceira escola, e numa federal, e sem o recurso que Londrina e Marília tinham para fazer isso. Mas nós conseguimos mudar um pouco a visão fragmentada e disciplinar, né? E trabalhar um pouco mais nos grandes temas. É aquilo que vocês falaram aí, ver o todo. Nós temos que começar a ver o todo. Podemos entender o todo a partir de pedaços, mas não podemos entender os pedaços e tentar construir o todo. Isso é um pouco mais complexo e eu realmente compartilho com essa ideia que está sendo colocada. Então, esse aspecto da formação, e ontem eu vi muito atentamente o seminário, né? Também, mais uma vez, gostaria de terem feito intervenções, mas a gente tem que respeitar aí as dinâmicas. A formação ela tem que mudar, e está mudando, Eu queria dar a vocês a boa nova de que os processos de formação estão mudando. Agora, a má notícia é que o Brasil geralmente chega um pouco depois. Eu tenho conversado muito com o José Luiz, do ponto de vista de professores da universidade, colocar a universidade na ponta desses processos. Justamente para permitir, e aí me permitam também citar um livro que eu estou lendo no momento, que é O Efeito Médici. Não sei se vocês já leram o mesmo livro, que por um curioso momento de coincidência, tem como subtítulo O que é que pandemias e elefantes podem nos ensinar. E ainda não tinha pandemia quando o livro foi escrito, mas, na verdade, o efeito Médici ele é basicamente aquilo que nós fazemos nas academias de ciência. É promover a busca de soluções através da interseccionalidade. Eu não digo interdisciplinaridade, porque, como eu falei anteriormente, as disciplinas têm um olhar muito fragmentado das coisas. Então, muitas vezes é preciso ir além da disciplina e ir muito mais naquilo que foi conversado aí, mostrado pelo Jones, no entendimento das coisas que muitas vezes vêm de outras áreas e que nos ajudam a entender melhor a nossa área. Então, esse trabalho na intersecção é um trabalho muito interessante. Eu vou tentar aqui, eu acho que voltou aqui agora o meu... Porque eu teria apenas, já que eu perdi muito tempo aqui, eu teria apenas dois slides que eu selecionei aqui para mostrar, que falam um pouco de tudo aquilo que foi comentado e também faz uma vinculação com o trabalho que estamos desenvolvendo em termos de unidade lá na OPS, na OPAS, nos Estados Unidos. E é importante também frisar que eu estou no meu movimento de retorno à casa. Então, isso já é uma discussão que eu estou fazendo com José Luiz e com Jones e o pessoal do LICA, do Instituto LICA, para que no futuro a gente possa encontrar maneiras de nos integrarmos muito mais nesses aspectos. Veja, nós utilizamos aí uma série de palavras para descrever o momento e muitas vezes utilizamos a palavra medo. Nós substituímos a palavra medo, uma coisa muito mais acadêmica interna, pela palavra incerteza. O que nos dá o medo, na verdade, muitas vezes a incerteza, o desconhecimento de coisas. Embora o conhecimento também nos cause medo, né? Então, a gente tem que entender como é que funcionam essas duas coisas que aparentemente são opostas, que é a certeza e a incerteza, que andam, e aí está uma representação aí da física, para quem gosta da física, esse é o pêndulo de Newton, né? Então, nós pegamos a imagem do pêndulo de Newton, isso foi uma apresentação, foi retirado de uma apresentação que eu fiz
no congresso deste ano, o congresso virtual da Associação Europeia para a Educação Médica, onde eu falava das mudanças. E eu peguei esses dois aí para dizer o seguinte: dentro daquilo que estamos estudando, o Jones está fazendo comigo um curso que trabalha os sistemas de cognição humana, do ponto de vista da dinâmica dos sistemas. E trabalha também o tema das incertezas e como lidar com as incertezas. Eu acho que esse é um grande ponto que teremos que incorporar ao nosso processo de formação. Muito complicado, porque, como cirurgião, por exemplo, eu não posso chegar na hora de estar operando o paciente e ficar inseguro de onde eu vou fazer a incisão. Eu tenho que ter certezas. As certezas têm que me mover na direção correta. Mas, por outro lado, toda vez que eu vou a um ato cirúrgico, isso eu estou falando um pouco do passado, porque agora essa vida já estou em outra, você não sabe o que vai encontrar. Você pode ser surpreendido por uma hemorragia, você pode ser surpreendido por várias coisas, uma anomalia anatômica, e você, naturalmente, vai ter que ali lidar não apenas esse pêndulo que se move entre o que sabemos e o que não sabemos. Ele é muito interessante, porque, e aí eu também estou muito contente de ter participado hoje, porque eu ouvi, por exemplo, o Zé dizer assim: olha, tem coisa que nós não sabemos, temos que aprender, isso é muito bom. Reconhecer que tem muita coisa ainda que não sabemos, é importantíssimo. Então, esse pêndulo ele trabalha nisso. E dentro dessa visão, nós, e aí eu vou lançar para vocês, o que nós temos que fazer, cientistas, que são os melhores descritores, não os melhores prescritores. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a ciência ela é descritiva e não é prescritiva. Se ela fosse prescritiva puramente, nós já teríamos acabado o entendimento do mundo. Prescreveu, acabou, segue, é dogma. Não, ela descreve, e a partir do que nós estamos vendo, nós podemos criar outras maneiras de explicar o mesmo fenômeno. E aí está a questão do que nós chamamos na teoria da complexidade de entendimento de padrões. Quais são os padrões que nós vemos hoje? Né? Eu nessa conferência, nós falávamos não apenas de pandemia, mas falávamos também do tema ambiental, que está conectado, muito conectado. O tema ambiental, a nossa maneira de viver vamos dizer assim, em benefício mútuo com o ambiente, ela está sendo desafiada agora. Então, é importante a gente saber isso. E, dentro disso, nós temos certezas. Vocês têm acompanhado, provavelmente, aí o noticiário e veio o problema do furacão, que é um problema, eu diria, que a cada ano ele começa realmente a incomodar mais, mas ele existe. Né? Assim como existe o fenômeno El Niño, Laninha, você tem no Caribe a temporada de furacão. Eu nunca esperava viver isso aí de uma maneira tão intensa, porque na temporada de furacão, as reuniões elas diminuem, quase desaparecem. Você não vai se arriscar a entrar no avião e não saber se chega ou se volta. Então, há algumas coisas que nós temos a quase certeza que vão acontecer. No campo da formação, nós sabemos muito já. Teremos certezas. Mas como é que nós lidamos com as certezas? Como é que nós lidamos com o conhecimento? E eu estou falando aqui de nós, meio acadêmico. Aquele exemplo que o Jones coloca no final, onde diz assim, olha, 2 metros, e veja qual a resposta, um bambolê. Ali. Eu não sei se era um bambolê, Jones, mas me pareceu um bambolê, onde aquilo ali era um perímetro que não dava os 2 metros. Mas é a maneira como as pessoas entendem. Então, isso nós temos que trabalhar, entender que padrões são esses. E esses padrões é que fazem também padrões de fragilidade. Aí eu vou entrar um pouco no que está aí no slide, né? Padrões de fragilidade. Nós temos fragilidades de sistema que foram muito bem apontadas pelo Jurandir,
em termos do SUS, a questão do subfinanciamento, a questão do sucateamento. Então, nós temos padrões de fragilidade e reconhecemos. A questão é o que nós vamos fazer com isso. Esse talvez seja o tempo de o nosso legado ser encontrar uma maneira diferente de responder a essas fragilidades e esses padrões, né? Criando outros padrões. Né? A gente fala muito, eu vou para o outro lado aqui do pêndulo, né? Eu estava no lado direito, onde você tem fragilidade, você tem inequidade, você tem conflito, que é tudo isso que nós estamos vendo hoje, né? De uma maneira assim explosiva com a pandemia. E, do outro lado, nós temos as coisas que nós queríamos que fossem padrões dentro da nossa realidade, do sistema, da sociedade. A resiliência, estar preparado, ter uma maior empatia social, não é a empatia apenas no relacionamento com o nosso mais próximo, que é o nosso parente, mas a empatia que ela extrapole a família, que ela vá e entenda, por exemplo, que usar uma máscara, eu protejo os outros, tanto quanto me protejo. E, ao proteger os outros, eu estou criando um grande efeito coletivo. Então, isso é uma empatia social. Ter uma nova ética. A gente fala tanto de ética, mas isso são padrões que nós temos que, a partir das abstrações, criar. E aí temos uma coisa muito interessante entre nós outros aqui. Comecemos e vamos manter o movimento. Vamos começar e vamos manter o movimento. Porque esse tema não vai se esgotar na nossa geração. Então, importante porque podemos nos adaptar. Isso é uma verdade. A evolução nos deu isso, essa capacidade de adaptação. Então, dentro dessa capacidade de adaptação, foi cunhado um termo chamado plasticidade. Por quê? Porque isso é um processo permanente. A cada vez que eu interajo com um grupo ou com uma pessoa, eu mudo alguma coisa. Alguma coisa começa a mudar. E, na maioria das vezes, não entendemos isso. E também acontece o mesmo com os sistemas. Os sistemas, diretamente, mesmo com a completa falta de coordenação, porque era isso que a gente esperava do sistema, que o sistema tivesse uma visão coordenada no nível central, para isso ele foi criado, mas, infelizmente, o homos políticos, aquele que foi citado anteriormente, não está permitindo isso, mas a gente tem que entender que esse é um padrão também. Essa plasticidade vai permitir essa mudança que todos nós estamos buscando. Então, talvez seria, Jurandir, um pouco na direção do que você apresenta, do que vai ficar. Mas eu vou mais além, porque o que vai ficar já existe. Eu estou falando do que vai ficar e que você nem eu estamos vendo ainda. É isso que, para mim, seria o grande foco para a geração que vem depois. E aí tem uma coisa que eu gostaria de dizer que foi um grande ganho pessoal. Foi o meu entendimento maior de economia. Óbvio, eu, durante as minhas experiências prévias de administrador como reitor, fazendo parte de comissões do Ministério, eu sempre lidei com as temáticas relacionadas ao orçamento e tudo mais, mas não com a visão econômica ou da macroeconomia, ou de como as coisas funcionam no olhar das outras pessoas. Então, para mim, foi muito importante. E há um trabalho que eu recomendaria, que está aqui no centro do nosso slide, que é um trabalho conjunto entre o organismo que trabalha a questão econômica e de desenvolvimento na América Latina, nas Américas, e a OPAS. E tem um título muito interessante, que diz assim: controlar a epidemia requer uma convergência e uma coordenação entre setores diversos. Aí estão, por exemplo, o setor saúde, o setor econômico, o setor produtivo, mas eu diria todos os setores. O setor educativo, o Abílio falava que aqui temos agrônomos, importantíssimos, os agrônomos nesse momento,
né? Então, é uma grande convergência que nós precisamos. Isso está sendo nos mostrado, eu não diria ensinado, porque, de novo, podem me ensinar algo e eu não estou vendo, eu ver diferente e fazer completamente o oposto. Mas isso está sendo mostrado claramente por essa pandemia. E aí a gente tem que criar, para eu encerrar, grandes redes. Eu, à direita aqui, há uma grande rede hoje que nós temos de escolas de medicina, que nós consideramos progressistas, entre aspas, do ponto de vista de mudanças curriculares, de processo de transformação, que é um consórcio que a gente chama, nos Estados Unidos, é interessante, chama de para além de Flexner. Quem faz medicina e trabalha na educação médica sabe que a medicina, até o século passado, foi muito baseada num famoso relatório de um psicólogo excepcional chamado Flexner, que foi quem na verdade, distribuiu essa visão aí para o mundo todo de como se devia fazer a graduação em medicina. Isso mudou. Isso, e interessantemente, nos Estados Unidos, isso é primeiramente desafiado em 1950, com a Case Western University de Cleveland, que começa a dizer assim, não, nós temos que falar em sistema, e começou a propor um modelo de ensino baseado em sistema respiratório, sistema cardiovascular e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, esse grupo aí, que é um grupo de escolas que tem essa tendência a processo de mudança, estão incorporando e estão discutindo muito, não apenas o avanço da tecnologia que se pode ter no emprego da inteligência artificial, no emprego da telesaúde, da telemedicina, das plataformas que existem hoje, que são muito próprias para isso, mas também indo um pouco mais além numa coisa importantíssima, que é o tema do comportamento. Porque não adianta ter apenas vamos dizer, o conhecimento das coisas, importa muito em como você utiliza isso. E há uma série de trabalhos que mostram que se você não trabalha os temas do comportamento, de mudança comportamental, você não consegue essa grande mudança que nós queremos. E aí está um quadro geral, grande. Desculpe aí, houve essa interrupção, teria muito mais coisas, mas senão não temos tempo para debate. E dizer isso, vamos entender os padrões, como está colocado aí, vamos entender esses padrões, manter a cinética, manter o movimento, criar abstrações, né, que trabalhem tudo aquilo que foi já dito anteriormente por todos vocês, porque esse é o nosso objetivo comum. Então, obrigado, e eu fico contemplado. Um comentário final. É muito bom falar por último, porque você escuta, aprende muito. Também tem uma dificuldade. Você não pode repetir o que o outro já disse, né? E como todos foram muito felizes no que foi apresentado, fica muito difícil. Foi uma tarefa, confesso a vocês, uma tarefa muito, muito complexa, não repeti-los. Mas estamos aqui para conversar mais e debater um pouco mais sobre os temas aí. Um abraço, obrigado. Nós que lhe agradecemos, Fernando Antônio, pela sua intervenção, pela sua participação, e esperamos que você possa ter oportunidade de outras vezes, né, trazer mais contribuições para o Fórum das Academias. Eu queria passar, no momento, a palavra para o Geraldo Magela, para que ele possa comandar a questão do chat, né? E, em seguida, então, a gente faria o encerramento desse nosso encontro de hoje. Magela, veja aí a questão das perguntas. Temos aqui alguns comentários. O pessoal deve estar percebendo também que todo mundo está parabenizando os nossos palestrantes. Achei super interessante, muito bom. Mas aí eu vou levantar aqui uma questão específica que eu acho que pode servir para todos. A Silvaniza, quando ela diz assim: eu vejo com muita preocupação a mobilidade do vírus no transporte público. Como conviver com a proteção individual e coletiva sob esse aspecto? Quem gostaria de
de falar sobre isso. Nós temos aqui agora, no momento, com o Fernando Menezes, Zé Luiz. Deixa eu dizer, isso é muito mais creio eu, para todos nós, na verdade, né? Proteção individual, nós avançamos muito no conceito, não na prática. Certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, e aí estou falando do meu trabalho com os países, né? Vocês devem ter acompanhado que talvez o grupo que tem maior risco de contrair o Covid é o grupo que trabalha na área de saúde. E os números mostram isso. Tem países como a Itália que, no começo da pandemia, chegavam a ter quase que 30% da força, teve 30% da força laboral de trabalho afetada pelo Covid. Então, isso aí é aprendemos a proteger o indivíduo, aprendemos como é que o vírus se comportava do ponto de vista da contaminação, e isso avançou. A prática continua complicada. Por quê? Por fenômenos que não temos controle. Por exemplo, o fenômeno pessoal. Existem colegas médicos que não acreditam no uso da EPI. Acreditem nisso. Existem pessoas que não acreditam. É muito comum você ver pessoas utilizando, não estou falando da população ainda, utilizando a máscara como segura-queixo. É um segura-queixo. Eu não sei o que é que... ou deixando o nariz de fora. Então, e são colegas. São colegas. Quando você chega na população, esse efeito multiplica. Né? Tivemos um fenômeno muito importante, que eu diria que foi o Geraldo, que foi o fenômeno a gente chama aqui de infodemia. Olha, a pandemia de notícias falsas. Não estamos nem... Se a gente fosse fazer um seminário sobre infodemia, isso é uma pandemia à parte. Não é? Informação, óbvio, nós vivemos hoje num mundo muito dinâmico de informações muito rápidas. Então, para eu terminar, eu diria o seguinte: temos algumas respostas, a prática tem sido deplorável, e quando chega no coletivo, aí voltemos àquela avaliação que eu fiz no começo nós estamos falhando e falando muito. E não é culpa apenas da população, porque é muito fácil transferir a responsabilidade para os outros. Também entender melhor o que é que nós... Né? Por isso que eu gosto muito do Jones. O Jones é um comunicador nato. O Jones é um comunicador nato. Então, é muito importante que nós, Abílio, Geraldo, Falcão, que estou vendo aqui, Mauro, Vera, nós começamos a aprender como é que a gente deve comunicar. Eu tenho pessoas da minha família agora com Covid, e que eu não posso chegar simplesmente para eles e dizer que você foi irresponsável porque você se contaminou. Não, eu tenho que encontrar uma maneira de mostrar a ele que o ato ou os atos que foram contribuíram para que ele tivesse Covid. Agora, vamos dizer assim, sem torná-los o culpado, né? Porque, na verdade, eles são vítimas também. Então, seria essa minha colocação aí. Zé, vocês podem também falar muito melhor do que eu sobre esse tema. Não, está perfeito, Fernando. Eu pego só o gancho, que é extremamente importante, você falou, da comunicação. Né? Bom, eu não sei a experiência de vocês, né? Mas se vocês passarem, né? Muito bem. Se vocês passarem né? pelos shoppings, né? Pela cidade, né? Aqui, e mesmo você perguntar a alguns colegas de vocês de outras cidades brasileiras, existe muita pouca informação, né, em relação ao que está ocorrendo. É uma coisa curiosa. Realmente, né, quando você passa pelas cidades, eu vendo algumas cidades brasileiras, é como se tudo tivesse voltado ao normal. Aparentemente, a população quer que volte ao normal. As autoridades querem que volte ao normal. E eles acham que, fazendo ato de normalidade, as coisas vão voltar ao normal, o que não é correto. Né? Então, as informações são extremamente escassas. Né? E, voltando, se você olhar em alguns países onde a informação está no outdoor, a informação está na parede dos prédios, a informação está no panfleto na rua, a informação está nas escolas, algumas estão funcionando. Aparentemente, esse sistema de levar a informação correta
a população, parece que tem evitado que alguns países, eu não vou falar, né, da Nova Zelândia, que é um país muito pequeno, mas isso funciona no Japão, gente. Funciona na Coreia do Sul, né? E aqui, aparentemente, né, está existindo uma negação do que está ocorrendo. E as pessoas acham que negando vai fazer as coisas reverterem, né? Então, a história, né, de não usar os EPIs, como o Fernando muito bem colocou, você vê que alguns colegas médicos não acreditam. Então, você querer que a população, de uma forma geral, aceite usar bem, colocar bem o EPI, realmente é difícil, entendeu? Então, é um legado que pode ter deixado, né, que eu espero que deixe, né, é que as escolas estão funcionando da forma tradicional e aquelas que estão funcionando na forma do futuro, que elas, né, ensejem, eu diria assim, nas crianças, né, o sentido da proteção do próximo. Isso é fundamental, a solidariedade, né? E os filmezinhos mostrando os EPIs. Eu acho que isso é fundamental, entendeu? Né? E proteção do próximo, né? Isso tem que ser ensinado, gente, na escola, né? Ou em casa, perfeito, né? E se não for na escala, no futuro, né? No futuro não, já no presente é pela internet, de bons sites, né? Né? Que eu espero daqui a alguns meses nós tivemos hologramas, né? Tá certo, para ensinar as crianças, ensinar os adultos, né? Para que eles aprendam a forma correta de utilizar e proteção do próximo. Então, você vê nos veículos, né, de transporte, você vê dos metrôs, as pessoas simplesmente se portarem, né? Porque eles acham, gente, que a pandemia já foi embora. Né? Não existe mais as informações de que está matando. Só quando eles precisam ir para um hospital, eles veem que tem uma fila enorme, entendeu? E mesmo assim, eles acham que aquilo ali é momentâneo. Perfeito? Quer dizer, olha, e esse fator que eu estou chamando de negação, não é só no Brasil, não. Tá perfeito? Né? Se você, recentemente, na Alemanha, em Berlim, teve passeata, né, para que a turma voltasse ao normal. Né? Isso é uma questão de comportamento, né, da humanidade, que a gente precisa realmente intervir da melhor forma possível, como o Fernando diz. Não é culpá-los, né, mas informá-los de proteção do próximo. Isso é fundamental. Né? Existem meios? Existe. Né? Existem meios que é comunicando, informando, treinando e passar essa informação para as gerações mais novas, gente. Não é que a nossa geração não precise, né? Né? Mas a nova vai deixar um legado para as próximas gerações. Entendeu? Acho que isso é fundamental. Professores, gostaria de acrescentar um outro ponto nisso que vocês colocaram, muito bem colocado, certo? Que aí justamente entra na questão específica do ônibus. Tá? Nós estamos falando, e todos concordamos, no nosso, digamos assim, nível intelectual, social, econômico, etc., etc. A irresponsabilidade de muitos da nossa categoria médica, na categoria de saúde, etc. Não vou entrar em detalhes também, mas nós acompanhamos as grandes brigas por WhatsApp, dos defensores da cloroquina e dos contra a cloroquina, enfim. Mas temos, no caso do nosso país, ainda temos um problema mais sério, que é o seguinte, é aquilo que eu coloquei em relação à questão comunitária. É aquele que não tem essa opção, que no barraco dele só tem um vão para ficar 5, 10 pessoas, que os 300, 600 reais chega um momento que não dá ou ele não conseguiu receber e ele tem que sair. Ou o patrão teve que abrir e teve que chamar de volta e não tivemos a estruturação correta. Eu passei todos esses dias, um parêntese, trabalhando, porque lá no Hospital Português, o local que eu trabalho, que é o local administrativo, no edifício garagem, então eu estava razoavelmente protegido. Qual foi a minha surpresa ao descobrir, depois, ao fazer um exame de sorologia, que eu estou com IgG positivo? Eu tive, graças a Deus, sem sintomatologia, mas eu tive. Mas o que é que a gente via naquela época? Trânsito livre. Meu carro nunca economizou tanto combustível como naquela época, certo? Só que o que é que aconteceu? Abriram.
E os patrões, naturalmente, chamaram seus empregados. E não foi criado um ciclo de horários. E aí vão todos juntos no metrô, no ônibus, ou da bicicleta, ou a pé, certo? Sem a educação que, infelizmente, a gente sabe que não tem aqui de controle, sem muitas vezes dinheiro para comprar a máscara. Então, para ter uma ideia, no Hospital Português, com os funcionários, tivemos que baixar uma ordem de utilização de máscara em todos os setores, porque começamos a receber reclamações de pessoas que chegavam em um determinado setor e não tinha ninguém de máscara. E um hospital que tornou-se referência. Então, o grande problema coletivo, educacional, individual, certo? O grande problema de comunicação, gostei demais do termo, o homopolíticos, adorei, vou utilizar, roubartilhar. Vou roubartilhar. Mas aí você vê simplesmente essa situação que nós estamos convivendo e que vamos conviver. E aí, professor Zé Luiz, o senhor tem ainda mais autoridade com o nível de mutação que está existindo, certo? Vai ter o Coronas 21, 22, 25, 30 e por aí por diante, certo? E a gente não está entendendo o que é que pode acontecer. Certo? E, inclusive, a mesma história da vacina. Né? Nós sabemos que a vacina ela é realizada anualmente, a de influenza, justamente para ela se atualizar. E num vírus que tem um nível de mutação absurdo como esse, como é que vai fazer? Vamos fazer vacina todo mês? Então, temos situações graves que aí entra na educação. E aí eu infelizmente não consegui assistir ontem a palestra, mas algo que eu tenho ouvido falar muito, certo? Como será a educação dessas crianças e jovens que está acontecendo hoje, certo? Como é que isso será avaliado futuramente? Isso vai ter retorno positivo, negativo, não vai ter absorção? No momento que a gente estava brigando tanto para mudar a forma de educação, veio uma avalanche radical de mudança. Então, eu acho que o grande problema hoje é como a gente vai absorver tudo isso que está sendo imposto de cima para baixo por um vírus. Ele está impondo tudo isso. Como é que a gente vai absorver, metabolizar e o que é que vai sair depois dessa digestão, tá? Puxando para a minha área de gastroenterologista. Então, finalizando, foi um prazer enorme, certo? Aprendi demais. Jones me deixou mais confuso do que eu estava, mas foi ótimo, porque agora entendo que o buraco é mais embaixo e a gente tem que se preocupar ainda mais, certo? Um prazer, um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Infelizmente, eu vou ter que me ausentar, que o hospital está me esperando, eu estou indo. Mas foi um prazer muito grande conhecê-los e ficar junto de vocês nesse tema. Muito bem, Jurandir. Obrigada, viu? Obrigada, Jurandir. Obrigado, Virginia. Um grande beijo. Um abração. Falo com você depois. Magela, eu posso falar alguma coisa? Só Em breve. Bem breve. O Padre pediu para falar, mas comece falando um pouco, depois o Padre conclui, para a gente encerrar, porque estamos em cima da hora. Só que o Zé Luiz falou numa frase essa questão do Homo sapiens e homos políticos. O grande pensador francês, Edgar Morin, ele já dizia que divide que todos nós somos metade Homo sapiens e metade demens. Então, a nossa obrigação como ser humano é controlar esse lado demens, o que é muito difícil, né? Verdade, verdade. O
o Padilha gostaria de falar alguma mensagem para a gente finalizar, o Padilha? Porque eu reconheço que esse é um momento muito bom. Nós precisamos divulgá-lo, nós precisamos compartilhar esse momento com aqueles que não puderem estar hoje presentes aqui. Então, nós estamos gravando, nós vamos fazer pequenas edições, separar em momentos para poder colocar no YouTube e as pessoas acessarem essas informações. Eu acho que a gente não pode guardar de jeito nenhum essa informação também. Mas o Padilha queria dizer alguma coisa rapidamente, Padilha? Pois não. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Estou sendo ouvido? Está sim. Muito bem. Eu gostaria, eu sei que a maioria das pessoas que participaram talvez nem me conheçam, não sabem nem que eu existo. Mas eu sou pernambucano, de Afogado em Gazeira, fiz engenharia mecânica, da turma de 66, e, por várias razões, me envolvi praticamente a vida toda como engenheiro de produção e tendo que, o tempo todo, lidar com energia. E, a partir mais ou menos da década de 70, eu comecei a ver o que estava acontecendo no mundo de preocupação com relação à questão da matriz energética. Então, foi a história do Clube de Roma, da Conferência de Estocolmo, que terminou criando a Agenda 21. Em 92, o Brasil teve o privilégio de superar todos os países do mundo para repensar a chamada Agenda para o século XXI. Essa agenda tinha 3 eixos: cidade sustentável, indústria sustentável e agricultura sustentável. Aparentemente, o efeito da Agenda 21 até agora é muito fraco, quase nenhum. E começou a onda mais recente de aquecimento global, mudanças climáticas, etc. O que há de essencial e que eu queria deixar era exatamente o seguinte: são 75 anos do pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, 45 anos para 2020. Em 75 anos, a matriz energética mundial saiu de praticamente zero em hidrocarbonetos, ou seja, xisto, carvão mineral e o petróleo com todas as famílias, e hoje ela está em 80%. Então, a pergunta que todo mundo deve fazer nesse momento é como é que a gente vai sair desse enguiço de ter feito uma fantástica produção mundial em todas as áreas, no abstrato, conhecimento científico, médico, de engenharia e de qualquer outro campo, e de que modo a nova matriz, porque pode ter sido o hidrocarboneto, um elemento estranho à biosfera, é uma coisa delicadíssima, com somente 20 km de espessura. A nossa atmosfera só tem 11 km dentro desses 20. E a grande questão que apresenta-se agora é o seguinte: qual é, e concordo, achei ótimo, parabenizo, fomos muito felizes em ter tido o privilégio, todos que assistiram e puderam ouvir o que ouvimos. Foi maravilhoso o que aconteceu hoje. Mas eu gostaria de deixar essa preocupação. O que é que vai sustentar a economia mundial funcionando agora, no pós-Covid-19, que praticamente está chegando, e a nossa matriz, que está sustentando o funcionamento do mundo nesse momento, tem 80% de hidrocarboneto completamente estranho à biosfera. Era só isso, muito obrigado. Só para, antes de passar a palavra para o nosso presidente, a Silvanisa, ela levantou a mão aqui. Gostaria de fazer de dar mais alguma informação? Boa tarde a todos. Me escutam bem? Escutamos, sim. Eu gostaria de parabenizar todos os palestrantes, tanto de ontem como de hoje. As palestras foram excelentes. Eu tive uma visão, a oportunidade de ter óticas, né, sobre o problema da saúde na pandemia, na educação, que eu creio que não poderia consegui-los em nenhuma outra fonte. Então, fico muito feliz que vocês tenham gravado e que possam passar isso para nós, porque eu acho que é importantíssimo para o momento que estamos vivendo. Eu, por exemplo, estou isolada em casa, sozinha, sem minha família, porque eu fiquei presa aqui no Brasil. Meu esposo, meu filho viajou e eu estava convalescendo de uma cirurgia e não pude sair. Então, a gente recebe o quê? Informações de todos os lados, da mídia mais popular, da parte da universidade, dos colegas, da parte dos colegas de trabalho, mas, assim, eu vejo, eu que vivo num lugar
que é assim, um pouquinho afastado de Recife, eu moro em Candeias, perto da Beira-Mar, eu vejo, tem uma visão tanto da rodovia, e às vezes quando eu tenho que ir no médico, alguma coisa assim, é que a informação que chega para a população de baixa renda é uma. Tenha cuidado, use máscara, lave. E como o Dr. Brainer falou, eles nem sempre têm os recursos. E a retorno da economia, que é muito importante, esse pessoal não tem meio de transporte privado. Ele tem que usar o metrô ou o ônibus, ou que seja. E aí ele é bombardeado com toda aquela informação e ele não, no máximo, tem uma máscara. Então, acho que isso leva a uma frustração e, ao final, uma negação de um problema que é real. E aí, eu estava comentando com minha nora, a partir do dia 12 de outubro, se prepare para uma nova retomada de aumento de casos, e era notório que isso via, porque eu via o que estava acontecendo, que na praia parecia uma festa. Aqueles barzinhos, aquelas barracas, coisas, os ônibus lotados de pessoas. Então, além da necessidade de querer extravasar aquele sentimento de medo, etc., também a impossibilidade de fazer o isolamento social adequado. Então, eu acho que isso aí é um tema para a gente que tem conhecimento, que tem articulação, de passar também para as entidades públicas para verem esse ponto que é extremamente débil da nossa cadeia social. Muito obrigada. Muito bem. Abílio. Bom, senhores, eu acho que... Bom, tem mais alguém que gostaria de se pronunciar? Abílio, só muito Sim. rápido, é porque você começou hoje a sessão com uma homenagem, uma gratidão e reconhecimento a um colega que partiu para um outro plano. Então, eu queria deixar também esse momento de solidariedade, não só para você, para a família e para toda a comunidade, porque ele era membro da academia, pelo que você me falou. Então, é muito importante, eu fiquei muito contente de você ter começado com esse ato de reconhecimento, de gratidão para um colega que se foi. Só isso. E muito obrigado por ter me convidado aqui para participar e espero segui-los. Tá bom. Estarei seguindo vocês, com certeza. Tá legal. Muito obrigado. Filho, Bom, eu gostaria... Sim. eu também gostaria de agradecer a todos e deixar aqui uma homenagem muito especial ao Belo, porque, assim como ele foi um grande colega seu desde o início, ele também foi meu. Eu comecei minha vida no Grupo Klabin e ele não foi só meu orientador técnico, como um grande amigo até hoje. O Belo participou da minha formatura, do meu casamento, do batizado dos meus filhos, enfim, foi uma pessoa que conviveu nas nossas vidas de uma maneira muito intensa. Além disso, ele era uma pessoa muito especial. Ele não media sacrifício para ajudar os outros em qualquer que fosse a sua necessidade. Muito obrigada a todos, ao Jurandir, que hoje foi realmente mais uma grande oportunidade de grandes conhecimentos. Muito obrigada. Obrigado a você, Vera. Eu preciso, pelo adiantado da hora, pelos compromissos das pessoas que estão presentes, eu preciso encerrar essa reunião, mas antes eu queria colocar uma ponta de uma opinião pessoal com relação ao que está acontecendo dessa crise da pandemia no mundo, mas em particular no Brasil, né? E mais particularmente no nosso estado. Eu sinto que, além de todos os outros assuntos referentes a esse domínio da situação, eu acho que está havendo, na verdade, algumas alternativas de fuga de controle dessa pandemia em função de uma crise de liderança. A gente sente que os líderes que deveriam estar presentes para comandarem, né, a população no seu melhor caminho para evitar ou para contornar a situação da pandemia, muitas vezes estão ausentes ou colocam a própria população
num patamar de descrença. Não estou falando politicamente somente, não. É claro que, politicamente, as lideranças falharam muito, né? Mas, em termos artísticos, em termos da própria presença das universidades, né, que eu acho que não chegaram muito para poderem comandar um processo, né, que eu acho que, no começo, todo mundo pensava que iria passar com 2 semanas. É uma opinião pessoal. Eu acho que liderança é uma coisa importante, eu considero isso. Liderança, para muita gente, talvez seja uma atitude de grosseria, de grito, né? Mas não é bem isso. Ser líder é muito complexo, é muito difícil. É jogar para o próximo um grau de confiança que o faça seguir num bom caminho, ou às vezes até no mau caminho, que a liderança não é só para o bom caminho, também existe liderança para o mal, né? Tá Hitler aí, que não me deixa mentir, tá certo? Mas eu acho que nessa situação que nós estamos passando, está havendo uma falta, uma crise de liderança. Talvez as pessoas que têm o comando de olhar e serem mais seguidas pela população pudessem atuar de uma outra maneira mais efetiva. Mas é bom, é importante eu agradecer a presença de todos, não somente os palestrantes, os debatedores, mas principalmente aqueles que assistiram, que fizeram com que o terceiro Fórum das Academias de Ciência de Pernambuco se tornasse, além de uma realidade, né, uma vitória. Que nós vencemos uma dificuldade, né? Nós vencemos uma situação que nem podíamos, na pior das hipóteses, imaginar que ela pudesse acontecer. Ela aconteceu e nós conseguimos vencer, né? Por uma questão de boa vontade, por uma questão de acreditar de que nós podemos fazer e acreditar num futuro melhor para todos nós. Eu gostaria de finalizar a minha palavra agora, convidando todos vocês para o próximo 4º Fórum das Academias de Ciência de Pernambuco, que deverá ocorrer no próximo ano. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.